Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos falar sobre áreas de quadriláteros. Se liga aí então. Então vamos lá, vamos começar definindo o que é área. Então área na matemática vai ser um número positivo, olha só, positivo, que mede uma, e a palavrinha que a gente tem que dar destaque, superfície. Então, é um número positivo que mede uma superfície. Então, quando eu estou falando de área, eu estou me referindo à capacidade dessa superfície, o quanto cabe nessa superfície, né? Então, nós vamos começar com as áreas dos quadriláteros. O primeiro quadrilátero que eu tenho aqui é o quadrado. Então, eu quero saber quanto cabe dentro desse quadrado, na superfície desse quadrado. Qual que é a ideia que eu vou utilizar? Veja só, aqui eu tenho a base do quadrado e aqui eu tenho a altura. Porém, no quadrado, tanto a base quanto a altura, elas são iguais. Então, normalmente, a gente usa lado do quadrado e aqui lado também. Certo? O que acontece? Durante toda a base, todo o lado do quadrado, essa altura aqui vai se repetir. Tá? Então, esse tamanho vai se repetir aqui, 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 até completar a figura inteira. Então, quantas vezes essa altura cabe nessa base? É essa a ideia que a gente tem aqui. Esse número, esse vezes, é a superfície do quadrado, que a gente vai chamar de área, que tem que ser sempre um número positivo. Então, vamos lá. A área do quadrado, então, vai ser quantas vezes a altura cabe na base. Ou então, o lado cabe no próprio lado. Então, a área vai ser lado vezes lado. Ou melhor, dando um destaque, a área do nosso quadrado é L vezes L, L ao quadrado. Tá aí então, ó. Dá um destaque para a nossa primeira formulinha. Certo? A segunda figura que a gente vai ver é o retângulo. O retângulo, a mesma ideia. Aqui a gente tem a altura e aqui a gente tem a base. Essa altura se repete aqui durante toda a trajetória do retângulo até completar a base. Então, a área do retângulo é dada por quem? A área do retângulo é dada por base vezes altura. Ou, normalmente, a gente vai pôr que a área é igual a B vezes H. Normalmente, utilizamos a letra H para a altura, tá? Então, aqui é o B, aqui é o H. Ok? Agora vamos ver o que acontece com as figuras inclinadas. Então, a primeira figura que a gente vai analisar é o paralelogramo. Então, veja só. A base do paralelogramo, ela está aqui. E a altura pode ser esse lado do paralelogramo? Não. Lembre que, por definição, a altura é um segmento de reta perpendicular. Então, a altura não está aqui. A altura está aqui, ó. Onde que eu posso traçar a altura dele? Aqui. Essa é a altura. Ó. Então, tracei ela de forma perpendicular. Aqui. Beleza, o que acontece então? Bom, essa altura eu consigo perceber que ela se repete nessa trajetória aqui de dentro. Ó. Aqui de dentro, a gente consegue perceber que tem um retângulo. Só que eu não sei como ela se repete nessa parte que é um triângulo e nesse outro cantinho que é um triângulo. Vou até dar destaque aqui para o outro cantinho. Olha só. Porém, veja que esses triângulos são congruentes, né? São triângulos de mesmo tamanho. Tá? Essa altura se repete aqui, esse lado se repete aqui, essa parte se repete aqui. Então, pelo caso L e L, eles são congruentes. Então, esse triangulinho que eu tenho aqui, eu posso desconsiderar ele, ó, desconsidero essa parte e encaixo ele exatamente aqui embaixo, ó.
porque vão sobrar as mesmas medidas. Está aqui. Opa, então, desconsiderando esse triângulo, recortando ele daqui, ó, e colocando ele para cá, esse meu paralelogramo virou o quê? Virou um retângulo. E a área dele mudou? A área dele não mudou. Eu apenas fiz um deslocamento da área. Ela continuou do mesmo tamanho. Então, a área do paralelogramo também pode ser calculada como quem? Como a área do retângulo. Porém, você tem que lembrar que a altura tem que ser na perpendicular, não pode ser no lado inclinado, tá? Então, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura, lembrando que a altura é na perpendicular. Então, dá um destaque aí para essas duas fórmulas, que elas são as mesmas, porque o paralelogramo, se você pensar, ele é um retângulo, né, inclinado. Ó. Então, a área, a ocupação da superfície, ela continua a mesma, tá bom? Agora nós temos um trapézio. E aí o trapézio agora começa a ficar mais complicado, né? Primeiro, vamos lá. As bases do trapézio são diferentes. Então, essa daqui, normalmente, essa daqui que é a base menor, que ficou em cima, vou colocar aqui, base menor. Essa aqui que está embaixo é a base maior. Maravilha? A altura é a distância paralela aqui das duas bases. Vou marcar a altura aqui, ó. Posso marcar em qualquer lugar aqui, desde que esteja no paralelo, tá? 90 graus aqui, 90 graus aqui, ó. Essa base é paralela com essa. Lembre que as duas bases são os lados paralelos. Ok, então aí a gente tem vários elementos, então. Temos a base menor, vou chamar de Bzinho. Temos a base maior, vou chamar de Bzão. E temos a altura H. Como que eu vou fazer agora para trabalhar com todos esses elementos? Observa qual é a jogada aqui. Vou pegar um outro trapézio, igualzinho a esse, e encaixar aqui de ponta cabeça em relação a esse. Então, olha só, esse tamanho que está aqui, exatamente os 6 centímetros que eu fiz, eu vou fazer aqui em cima. Ó. Então, estou pegando um outro trapézio e encaixando aqui em cima, 6 centímetros, passou. É até aqui só, essa parte não vai considerar. Ok, a parte de baixo, a base pequena, está com 3. Então, vou traçar ela aqui. 3 centímetros. Pronto, liguei as duas bases. Ok, o que aconteceu agora? Veja que a figura que formou, se esse lado aqui é base menor e aqui eu coloquei a base maior, aqui ficou a base maior e aqui eu coloquei a base menor, quer dizer que esse lado e esse ficaram com o mesmo tamanho. Isso significa que essa parte e essa também são iguais, porque eles estão juntando esse ponto a esse ponto a esse, e já que são do mesmo tamanho, esses segmentos também têm que ser do mesmo tamanho. Então, essa figura que formou aqui é um paralelogramo. Bom, a área do paralelogramo eu sei calcular. Lembra como é que a gente calculou? A gente acabou de ver. A área do paralelogramo é dada por base vezes altura. Maravilha, então. Se eu fizer base vezes altura, eu tenho o paralelogramo inteiro aqui. Tá, mas observa no desenho quem é a base. A base desse paralelogramo é a soma da base maior com a base menor. Então, aqui agora, no lugar disso, eu vou escrever que é a base maior mais a base menor. E a altura continua na dela, porque a altura eu não modifiquei, ó, ela continua a mesma em todos os lugares aqui. Beleza. Só que é o seguinte, isso daqui, como eu falei, é esse paralelogramo que eu inventei. Mas a gente não quer do paralelogramo, a gente quer do trapézio. O trapézio, eu coloquei um que já estava desenhado e o outro igualzinho aqui do lado, certo? Só que de ponta cabeça. Quer dizer que esse paralelogramo é o que do trapézio original? É exatamente o dobro. Então, aqui eu tenho 2 trapézios. O que eu vou ter que fazer, então, com a área do paralelogramo para virar a área do trapézio?
Vou ter que dividir por 2. Então, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Dá um destaque para a fórmula da área do trapézio, tá? Então, ó, esse paralelogramo, claro que aqui eu fiz o dividido depois, tá? Então, esse daqui é o paralelogramo, só que eu não quero o paralelogramo inteiro, eu quero só o trapézio, desconsidero esse daqui. Desconsiderar esse aqui é dividir por 2. E aí eu fico com a fórmula da área do trapézio, vale para qualquer tipo de trapézio, tá bom? O último quadrilátero que a gente tem é o losango. O losango é o quadrilátero que tem os 4 lados iguais aqui. E os ângulos não são retos. O que nós vamos fazer? Vou pegar esse losango e dividir ele aqui, ó, traçando as suas diagonais. Tracei uma diagonal aqui e tracei outra diagonal aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu fiquei com 4 triângulos congruentes aqui, ó, e aqui forma 90 graus. A gente já viu isso em propriedade de quadriláteros, tá? Vou pegar esses triângulos e vou recortá-los. Imagina que eu estou recortando nesses pontos e vou juntar esses triângulos. Então, ó, peguei os triângulos aí e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar ele aqui, os triângulos aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Mais ou menos a altura dele aqui, tá com um pouquinho, 2,5. Marcar aqui, exatamente no meio. Tá lá. Então, tá aqui e tá aqui. Pronto. Beleza? Então, ó, esses 2 triângulos estão aqui. Esses 2 triângulos, eu vou separar eles aqui e colocar um para cá e o outro para cá. E vai formar que figura? Olha só, então. Baseado em outras figuras, a gente consegue deduzir a área do losango. Formou exatamente um retângulo. Esse retângulo tem a área igual à do losango original? Tem. Por quê? Porque eu só peguei essa figura, coloquei a mesma superfície em outra posição. Como a superfície não mudou, então as áreas são as mesmas. Ok. Então, se eu calcular a área desse retângulo, eu calculo a área desse losango. Bom, a área do retângulo a gente já aprendeu como calcula. A área do retângulo é base vezes altura. Tá certo. Mas quem é a minha base? Vamos ver então? Analisando a base aqui, ó, é essa parte, que no desenho do losango é essa parte aqui, ó. É exatamente essa diagonal que está aqui dentro. E a diagonal que é menor. Então, essa base eu vou trocar por desenho, diagonal menor. Diagonal menor. E a altura do retângulo? Bom, a altura do retângulo é essa parte aqui, que é exatamente essa parte aqui. Não é a diagonal inteira, né? A diagonal que está aqui em pé é tudo. Mas é exatamente o quê? Essa diagonal inteira, desão, ela é essa parte que é do retângulo, a nossa altura, é metade do desão. Então, isso daqui eu vou trocar por desão sobre 2, que é a diagonal maior. Então, veja, a única figura que você não utiliza os lados para calcular a área é o losango, que você vai utilizar as diagonais. Então, a fórmula da área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior, tudo sobre o 2, tá? E aí você pode dividir qualquer uma das duas, porque você tem uma conta de multiplicação ali. Beleza, então? Isso é o que eu queria passar para vocês sobre áreas de quadrilátero. Então, a gente fez a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do trapézio e a área do losango. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.